Graças e paz, irmãos. Amém? Tá. Aleluia. Poder tomar assento? É uma responsabilidade muito grande. Já abri o culto algumas vezes, mas ministrar a palavra do Senhor é outra coisa. O pastor me convida, ele me ligou algumas vezes, eu não atendi, estava trabalhando, e retornei a ligação. Aí ele me disse: tu vai pregar. Eu estava em cima de um jaú, pendurado para o lado de fora de um prédio, o coração acelerou, a garganta secou, a perna tremeu, ainda bem que eu estava amarrado pelos cabos. Mas prontamente, como sempre, estamos prontos, devemos estar, e Deus vai falar conosco, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje, quarta-feira, fazem há 2 sábados atrás, eu estava aqui na igreja orando e Deus me deu uma palavra, e eu fiquei nessa palavra. E essa palavra ficou tão forte no meu coração, e Deus me disse assim: é essa palavra tu vais ministrar. E eu não sabia quando eu ia ministrar. Poderia ser no outro dia, poderia ser na outra semana, no outro mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Essa seria a palavra que eu iria ministrar. E aí, quando o apóstolo me chama, eu coloquei no meu coração uma palavra que Deus me deu há uns 15 anos atrás, a melhor mensagem que eu preguei. E eu fiquei com aquilo no meu coração. E aí eu lembrei que aí eu perdi a fome, eu não almocei, eu deitei em cima dos pisos na obra e fiquei com aquilo. E aí eu lembrei que quando eu estava orando era aquela mensagem, e foi tão rápido. E eu agradeço a essa oportunidade, responsabilidade. Agradeço a Deus e ao apóstolo, a minha igreja, porque essa é a minha casa. Louvo a Deus por cada um de vocês. E nós vamos fazer uma leitura. E quando eu cheguei aqui, meu irmão, pastor Edson, não sei se todos conhecem, alguma grande diferença, ele é todo pomposo, né? Mas ele já foi pedreiro também, então já foi pedreiro. O que eu sei hoje de pedreiro, eu aprendi com ele, para ver como ele era. Um dia eu vou ser pomposo também. Nós vamos ler Lucas, capítulo 23. E eu fico feliz porque eu tenho pastores aqui e tem um pastor guarda-costa também, que não me deixa sozinho. Lucas 23, 21. Vamos fazer uma leitura. 23 e 21. E diz assim: mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. A minha tradução diz assim: mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. E aí o próximo versículo diz assim: pela 3ª vez ele lhes falou. Por quê? Que crime esse homem cometeu? E essa foi a palavra que o Senhor me deu. E como o Senhor me deu essa mensagem, é minha, eu tomei a liberdade de botar um título que Ele me deu, então é minha. E o título é O Crime do Cordeiro. Parece estranho, né? Que crime esse homem cometeu? Pergunta Pilatos. Você já se fez essa pergunta? Qual foi o crime de Cristo? Já olhou para toda a história, para todo o sofrimento e se perguntou: o que ele fez? Porque quando nós somos, vamos dizer assim, contrariados, quando nós passamos por dificuldades, a gente pergunta: o que eu fiz? Não é assim?
Ah, o carro quebrou, eu fui mandado embora do emprego, a dívida chegou, o salário faltou. O que eu fiz para merecer tudo isso, Senhor? E a gente vem para a oração e a gente questiona: o que eu fiz? Por que sobre mim? E aí Deus falando comigo sobre esse versículo, ele falou assim: qual foi o crime? Porque para haver uma sentença tem que ter um crime. Para você, qual foi o crime do cordeiro? O que ele fez? O que ele deixou de fazer? Quando eu estava em cima do Jaú, eu tenho um servente comigo e ele tem medo de altura. E eu disse para ele: vamos até 3 metros. E aí, como a obra está muito corrida, não deu para a dona do prédio alugar o Jaú elétrico, que daí tu senta e fica num botãozinho, sobe, desce. Então ela pegou aquele de manivela. E quando eu aprendi a trabalhar no Jaú, já não era nem esse, era o de catraca, você baixava e subia, baixava e subia. E eu disse: vamos, e ele tem medo de altura, ele não sobe escada. Ele tem medo de altura e eu disse: vamos 3 metros. A gente chega na primeira janela, se tu não aguentar, tu pula da janela para dentro. Ele disse: vamos. E a gente foi indo, e aí ele não tinha o equilíbrio e o Jaú fica nos cabos. E ele balançava muito e me atrapalhava também. Chegamos na primeira janela, eu disse: vamos mais um pouco. Chegamos na metade da janela e a gente começou indo. E ele foi perdendo medo e foi indo. E eu disse: vamos até lá em cima. E quando a gente chegou no último andar do Jaú, ele olhou para cima e ele não viu mais nada. Ele viu a platibanda do prédio. E aí ele fez a bobeira que Pedro fez, que o apóstolo falou aqui. Ele olhou para baixo. E aí ele segurou dos 2 lados do Jaú e ficou assim, estático. E um rapaz vem na janela e diz assim: o que aconteceu? Não está rindo? Está deprimido? E ele não respondia. Ele ficou parado. Porque ele olhou, enquanto ele estava tendo uma empolgação, vamos indo, vamos subindo, você vai vencer essa dificuldade, esse problema, e a gente foi pedalando. Aí quando ele parou e não viu mais onde ele tinha para ir, e ele olhou para baixo, tudo que ele já fez, tudo que ele já subiu, voltou o medo. E aí eu falei para ele assim: sabe a passagem de quem bota a mão no arado? Ele disse: sim. Ele também vai na igreja? Eu disse para ele: pois é, aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás. Mas ele disse assim: eu não estou olhando para trás para desistir. Eu disse: é verdade, tu não está olhando para desistir, mas você está olhando e vendo tudo que você já fez. Ele olhou para mim, jogamos é muito forte. Seguramos o Jaú, ele se jogou para dentro do prédio e ficamos conversando ali sobre a passagem do arado. Quantas vezes você pensou em parar? Fez muita coisa, fez pouca coisa, mas você olhou para trás, não querendo desistir, você simplesmente olhou para trás e disse assim: já fiz demais. Já fiz tudo isso. E aí a Bíblia diz: não é digno de mim. Às vezes não desistimos, mas nos engrandecemos por aquilo que fazemos. E a Bíblia diz que o próprio Jesus disse: se vocês fizerem o que lhes é mandado, vocês são inúteis. Inúteis. É uma palavra forte, não é? Te chamar de inútil, olha, você é um servo inútil. Mas se fizermos só o que nos é mandado, continuamos sendo inúteis. Então a palavra para nós hoje é: vá além. Porque enquanto a gente botou uma meta
não vamos dar uma de Dilma aqui, né? Enquanto a gente botou uma meta, ele foi indo e a gente foi ultrapassando, e quando chegamos lá em cima, ele foi ver tudo que ele tinha feito e o medo voltou. Vá além. Se Deus colocou no teu coração de orar 1 hora, ore 1h30. Vá além. Se supere. Esquecendo o meu auxiliar, voltamos para essa mensagem. O crime do cordeiro. Estava no céu, o Pai, o Filho e o Espírito. Tranquilo. Fez-se o mundo, fez-se todas as coisas, façamos o homem. O pecado vem, as coisas acontecem, a consequência vem. Com tudo isso do pecado, a corrupção vem. Porque tudo que se corrompe é uma consequência do pecado. E aí Jesus vem para sanar tudo isso. Em toda a sua caminhada, desde o início, quando vem o anjo, fala com Maria, a história de Isabel, Jesus no templo, Jesus indo ao batismo, e toda a história acontecendo, seu ministério. Qual foi o crime? E aí eu anotei uma frase, que quando o pastor Lucas estava cantando o primeiro hino, Deus falou no meu coração: amar. Esse foi o crime do cordeiro. Amar. Ele morreu por amor. Mas não foi por amor a nós, como o apóstolo fez um post há um tempo atrás. Foi por amor ao Pai. O seu amor ao Pai foi tão grande que superou a sua própria vida. Que crime, hein? E aí há pessoas que dizem assim: não existe crime perfeito. Eu quero te dizer que existe. Existe o crime perfeito. O crime que levou toda a perdição de volta à perfeição. Que levou toda aquela corrupção, tudo aquilo que se desmanchava à perfeição. E aí o Paulo vai dizer assim, que a terra, a criação, ela aguarda com uma grande expectativa a revelação, o enaltecer dos filhos de Deus. Por quê? Porque a terra está como aquela que está com dores de parto. E haverá novos céus e nova terra. E continua-se, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Isso é a perfeição. O crime perfeito, tudo isso corroborou para quê? Para a perfeição. O retorno dos filhos à casa do Pai. Mas havia uma grande multidão que dizia: crucifica-o. E você já pensou quantas vezes você foi subindo a sua meta como meu auxiliar e você olhou para trás? É só aquela olhada, você está gritando: crucifica-o. É só aquela viradinha de rosto. E eu não estou dizendo que é pecado vir aquele pensamento de pensar assim: eu vou deixar tudo, eu vou abandonar. Nós somos seres humanos. Somos todos humanos. Não existe o super pastor que não passa pelas dificuldades, que não passa pelos sofrimentos. Quem aqui nunca teve vontade de parar? Nunca teve. Foi para a igreja. Todo mundo teve. Todo mundo teve. Aquela vontade de... Mas você foi persistente. Você foi persistente. Você venceu aquela vontade. Ah, mas parece que é pecado. Não, não é pecado.
Pecado é você enganar-se a si mesmo. Pecado é você mentir para você. Pecado é você mentir para Deus. Porque todos pecaram e foram destituídos, separados da glória de Deus. Separados, e aí a Bíblia diz que os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus. Aí existe uma barreira enorme, intransponível. Você não vê mais Deus. Deus está lá e você está aqui. Tudo que acontece te leva à morte. Tudo que acontece te leva à perdição. Aí vem Jesus, morre numa cruz, pendurado, e há uma história que o povo começa a se rebelar contra Deus no deserto, porque Deus dá o maná e o povo começa a enjoar daquele maná. E o povo murmura contra Deus. E o povo começa a dizer: esse maná maldito. A ingratidão trouxe a morte sobre o povo. E vieram serpentes e picavam as pessoas e elas morriam. Pela ingratidão. Deus se revoltou e veio as serpentes, as pessoas estavam morrendo aos montes. Moisés vai, conversa com Deus, e Deus diz: levante uma haste, uma serpente no deserto. E há de ser que todo aquele que olhar para ela não morrerá, mas viverá. E aí você vê a ligação do deserto conosco hoje? Jesus levantado num madeiro, e há de ser que todo aquele que olhar para ele não morrerá, mas viverá. Por quê? Porque nós éramos ingratos. Você já parou para pensar que tudo que você está vivendo hoje, sua família, seus filhos, seu emprego, seu carro, sua casa, sua igreja, sua vida espiritual, você já orou por isso um dia? Você já pensou que você já teve muito pior? E você dobrava os joelhos e você orava e você dizia: Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um carro bom. Senhor, eu quero estar numa igreja cheia do Espírito Santo. Senhor, eu quero irmãos cheios do Espírito Santo. Eu quero filhos, eu quero uma esposa, eu quero um marido. E hoje você tem e esquecemos que é uma promessa. E a ingratidão nos leva à morte. E você não vê por onde ela vem, porque as serpentes vinham do nada e picavam as pessoas. E aí levantou-se uma serpente no deserto, e aqueles que olhavam para ela não morriam, mas eles eram sarados. E aí Isaías 53, vamos ler Isaías 53? Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você estava doente, você era um leproso, você estava morrendo. Mas Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso aqui era Jesus, pregado num madeiro. As nossas dores, aquilo que te faz sofrer, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Próximo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Você já conseguiu contar quantas transgressões você tinha? Eu não. Quantas vezes nós erramos? Mas ele foi ferido pelas nossas, as tuas e as minhas. Porque aquele que haveria de ser pendurado no madeiro seria dado como maldito. Não poderia ser pendurado, não poderia ser morto no madeiro nem dentro da cidade, teria que ser fora da cidade, porque ele era maldito. Pelas nossas, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você acordou de uma noite tranquila de sono, aquele colchão que faz massagem,
ortopédico. Você levantou, tomou seu café, foi trabalhar, tranquilo, seu trabalho fluiu. Você chegou em casa, tomou um banho, viu a família e veio para o culto. E está em paz. Sabe quando você chega e diz assim, a paz do Senhor, meu irmão? Sabe por que você tem essa paz? Pelo castigo dele. Sabe quando você está dizendo assim, a paz do Senhor, missionária? Você está dizendo assim, ó, o castigo dele que te dá tudo isso. Sentado aí, tranquilo, e ele castigado. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que significa pisaduras? Não é de pisar, é pelos seus hematomas, pelas suas machucaduras, pelas suas marcas, nós fomos sarados. Sabe a enfermidade que você ora para Deus curar? E 3 cultos Deus cura? Ele já levou lá no Calvário. Pelos seus hematomas. Esbofeteado. Para que você hoje tivesse a cura do câncer, da dor na garganta, da dor de cabeça. Porque Deus não cura só câncer. Ele cura a dor de cabeça. Só que foi lá no Calvário. Isso tudo foi garantido. E aí pensamos assim, qual foi o seu castigo? Qual foi o seu crime? Porque para uma sentença tão grande, o crime foi muito grande. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe o que é o tal maneira? É assim, ó, tal. Tal maneira. Não existe tamanho, não existe expressão para esse tão grande amor. Que deu o seu Filho, o seu unigênito, único e primogênito. O seu único e primeiro. Nós fomos todos depois dele, mas ele foi o primeiro. Ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí as pessoas perguntam, mas por que muita gente morre sem salvação? E aí 2 versículos para frente diz assim, mas a condenação é esta, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E as nossas obras não eram más? Eram más, estávamos morrendo, mas olhamos para o madeiro. Certa vez um pastor, muito antigo, me deu uma explicação sobre o que era a cruz. E eu, novo ainda na igreja, e aí eu sempre conversei com todos os meus pastores. E eu disse para ele assim, pastor, eu tenho um problema assim, 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 e eu não sei o que fazer. E eu estou na igreja e esse é um problema e eu não consigo resolver. Eu não venço. E ele disse assim, ó, esse problema você olha para Deus. Você olha para Deus. E eu disse assim, mas o meu problema me distancia de Deus. Ele disse assim, se o teu problema te distancia de Deus, eu vou te dar um exemplo. Olha para a cruz. Por quê? Porque a Bíblia diz que se Deus olhasse para nós, seríamos consumidos. Por quê? Porque Ele é santo. Então Deus olha para a cruz e a cruz reflete em nós. É como uma luz branca. Esse foi o exemplo que Ele me deu. Uma luz branca e a cruz um prisma que dissipa essa luz e ela sai de várias formas. Porque se olhasse para nós, morreríamos. Irmão, mas eu não sou mais um pecador. Não, você não é mais um pecador. Ah, mas eu não estou lutando. Não, você é um justificado, você é um santo, você é um justo. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada pode te acusar. Ah, mas o meu pecado, o meu erro, isso me acusa. Olha para a cruz. O que eu vou fazer se eu pecar? Eu saio da igreja e já murmuro. Olha para a cruz. Eu estou no trabalho e eu cometo um pecado. Olha para a cruz.
Tudo está nessa cruz. A tua paz está nessa cruz. A tua cura está nessa cruz. A tua felicidade está nessa cruz. Todos nós andávamos desgarrados, versículo 6. Como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você aguenta o seu pecado? Você consegue suportar o seu pecado? Contava para o pastor Edson, um pouco antes do início do culto, que eu vinha do meu trabalho, conversando com o meu auxiliar. Houve uma moça em Itajaí que se jogou do prédio, lutava contra a depressão. E em São Paulo teve um rapaz que pegou fogo no apartamento, e ele correu, tirou a filha, tirou a esposa, e ele correu para a varanda. E as chamas vieram e deixaram ele isolado na varanda. E ele ia no peitoril da varanda, segurava e ameaçava se jogar, mas não se jogava, para sair do fogo. E aí eu conversava com ele e eu dizia assim, aquela moça não tinha mais força para viver. Não tinha mais força para viver. Para chegar ao ponto de se matar. Mas ela teve coragem de cortar a tela de proteção e se lançar. Então nem sempre você vai ter força, mas você pode ter coragem. Talvez você não tenha força de, como diz o pastor, de seguir o caminho mais longo, de vir daí de onde você está à frente do altar. Talvez você não tenha essa força, mas crie coragem. E ela se lança, e eu comecei a pensar comigo, conversando com o meu auxiliar, e nem sempre a força vai fazer o que a coragem faz. Nem sempre o forte vai ter coragem. Nem sempre o corajoso vai ter força. Só que se no dia da tua luta te mostrares fraco, a sua força será pequena. Aí por isso a gente tem o costume de as pessoas perguntar, e aí irmão, tudo bem? Não, tudo bem. E a casa? Top. Família? Dá o like. Mas às vezes não, às vezes o problema está vindo, o problema está na porta. Às vezes você veio para a igreja e recebeu uma notícia ruim. Só que no dia da tua luta, se te mostrares fraco, a sua força será pequena. Aí a gente olha para a cruz e a gente vê tudo isso que ele sofreu. E nós andávamos como desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E nós não tínhamos força para isso, para suportar esse pecado. Mas ele suportou, por amor. Continua o 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Você sabe o que é alguém chegar ao... Você já foi caluniado? Eu já fui uma vez. Talvez mais, nem me lembro. Coisa ruim a gente esquece, né? Você já foi caluniado e alguém chegar e te caluniar e você dizer assim, não fui eu. E a pessoa dizer, não, foi você, eu vi, mas não foi você. E a Bíblia diz que a calúnia dói os ossos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como uma ovelha muda, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Pensa você, se ele na agonia do Gólgota, ele podia fazer qualquer coisa. Sabe o que ele não podia fazer? Desonrar o Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele já não era mais dele.
Quando você vem para a igreja e se dispõe de tudo que você tem em casa, de um dia que você podia estar em casa, você vem na chuva, você vem no frio, você vem no orar, você vem no santificar, você vem fazer o que você faz de melhor na igreja. Você está dizendo, já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Você está dizendo assim, ó, Ele amou o mundo de tal maneira. E tem gente que diz assim, mas tudo é igreja, tudo é igreja, tudo é igreja. Vem na igreja na segunda, vem na igreja na terça, vem na igreja na quarta, vem na igreja na quinta, vem na igreja na sexta, no sábado que era para ficar em casa, ele vem na igreja. E não só vem na igreja, como vem de manhã, de tarde e de noite. E aí domingo, vem na igreja. E a gente não trabalha 7 por 1. Não, na outra segunda está aqui de novo. Porque Ele amou o mundo de tal maneira. Parou para pensar nisso? Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. E a gente não dá o nervoso que a gente pensa assim, se eu for lá, se eu chegar naquele irmão, aí ele vai ver. Usa essa coragem. Usa essa coragem. A gente tem o costume, a gente aprendeu muito que Deus está no céu e nós na terra. A gente aprendeu isso. E lá é tudo perfeito e aqui é uma bagunça. Isso a gente aprendeu. Isso todo mundo sabe. E aí de uns tempos para cá, provavelmente uns 15, 20 anos, começou a surgir outros movimentos. O movimento do church, da igreja, a gente agora já tem mais uma parede preta, né? O pastor vai escurecer aqui lá também. E a gente começaram a brotar essas comunidades. E para nós tudo era pecado. Irmão, eu era assembleiano. Aí o pastor chegou agora, a hora que eu vim para o culto, e assim, nem dá para dizer que era assembleiano. De correntinha na mão, de tênis, vem para a igreja de tênis. Camisa da Tommy. Se eu vou assim para... Naquela época era a festa junina. Só que a gente foi vendo que as coisas não eram bem assim. Um dia Deus falou comigo. E Deus perguntou para mim: por que o véu do templo se rasgou? Para a gente entrar no Santo do Santo. Eu pensei comigo. E aí me veio uma revelação. E eu vou compartilhar com você. Porque os sacerdotes, eles estavam tão ruins, que o povo não entendia que a arca já não estava mais ali. Então o rasgar do véu mostrou que a arca não estava ali. Só que o sacerdote ia todo ano, entrava no Santíssimo, mas não tinha arca. Aí Jesus vem, morre no terremoto, o véu do templo se rasga, de alto a baixo. E aí eu imagino o sacerdote mais novo, o auxiliar do sacerdote, na frente do templo, esperando, e ele vê aquele terremoto e o véu se rasga, e ele nunca tinha entrado no Santíssimo. E quando o véu se rasga, e ele pensa assim: eu vou ver a arca de Deus. E o véu abriu-se e a arca não estava ali. Não tinha presença de Deus. Não tinha arca. E aí Deus falou comigo e disse assim: o véu se rasgou para mostrar que a arca não estava. E aí a Bíblia vai nos dizer que o reino de Deus não está ali, não está lá. O reino de Deus está onde? Dentro de vós. Sabe por quê? Que quando a gente fica triste, a melhor forma, as pessoas dizem que é aquele movimento fetal. A gente está triste e o que a gente faz? A gente se abaixa, a gente fica encolhidinho e a gente fecha os olhos.
Porque os olhos, a gente fecha os olhos e a gente não vê nada, fica numa escuridão, parece que a gente está olhando para dentro de nós. Você não quer ficar em paz, você fecha os olhos e você não quer ver nada nesse mundo. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de você. No reino de Deus a paz, a justiça. No reino de Deus tudo o que Ele passou está garantido. Sabe quando a gente diz, fecha os olhos, ora, é para fechar os olhos. Porque ali dentro o reino de Deus está. E onde tem um reino, tem um rei. Vamos colocar de pé? O reino de Deus, a Bíblia diz, não é comida e não é bebida. Eu tenho costume, não sei com quem eu aprendi, mas é um costume bom, talvez você aprenda também. Eu tenho costume de que quando você recebe você é incumbido a uma coisa, e para mim isso é ministrar. Eu cheguei em casa hoje, saí mais cedo do trabalho, falei pro rapaz comigo, eu disse assim, ó, a gente vai sair cedo, vamos se programar, fazer tudo o que der para fazer, o que não der para fazer a gente faz amanhã. Mas eu preciso ir para casa. E ele disse, aconteceu alguma coisa? Eu disse, vou ter que pregar. Nada demais, tranquilo, vou ter que pregar. Aí ele disse, não, vamos embora então, vamos embora. E eu cheguei em casa, tomei um banho, tomei café e fui para o quarto, falei para minha esposa, a varoa mais linda da igreja, né? Falei para ela e disse assim, eu vou ir para o quarto. Ah, vai apagar a luz, vai ficar sozinho? Eu disse, vou ficar sozinho, vou dormir, eu falei para ela. E aí eu aprendi que Deus dá aos seus enquanto dorme. Pensei, vou dormir. Porque qualquer coisa, eu estou aqui, né? Estou disponível. E aí eu tive um sonho. E nesse sonho, eu tive um outro sonho, uma outra vez que eu fiz a abertura do culto e eu sonhei com o moço da foto, aquele moço que está lá atrás, não sei o nome dele, Cris, sonhei com ele. Eu não sabia quem era, mas no sonho eu via ele falando em línguas. E a língua estranha que ele fala não é estranha, ela é peculiar. Se você vê, você não esquece mais. E aí eu via ele orando, nesse sonho de hoje, 6 horas da tarde, 6h15, eu via ele orando por uma pessoa. E eu fui indo no sonho, mergulhando no sonho, porque eu queria ver quem ele estava orando. E ele estava orando por aquela moça que está na frente do irmão lá. Essa moça, essa mesmo que olhou para trás, estava orando por ela, que dança aqui. Sobrinha dele, estava orando por ela. E aí ele orando muito fervoroso, e aquela oração e as línguas estranhas dele muito nítida. E aí Deus falou comigo e disse assim: é uma chama que vai incendiar. E ele continuou orando. E assim, em momentos de oração, ela explodia e virava um fogo, e Deus dizia assim: é uma chama que vai incendiar. E eu lembrei da palavra que o apóstolo falou aqui. Ele disse assim: jovens cheios do Espírito. Uma história que essa igreja nunca viu, vai viver. Jovens cheios do Espírito. E eu quero dizer para você, é uma chama que vai incendiar. E talvez você pense assim: mas comigo Deus não fala. Um dia eu estava na sede, no EPL,
E o apóstolo diz assim: eu não sei se você vai vir à frente, mas Deus falou comigo que na hora da oferta era para você dar o relógio. O senhor lembra? E ninguém vinha, e ele disse assim: olha, eu tenho uma palavra para você. E eu peguei o meu relógio na mão e segurei na mão e disse assim: Deus não falou comigo, mas se ninguém for, essa palavra é minha. Se ninguém for, essa palavra é minha. Aí um jovem se levanta e o apóstolo diz: Deus falou contigo, falou comigo. Ele deu o relógio, o apóstolo devolve o relógio. Eu disse: perdi a minha palavra. No fim do culto, mas eu não desanimei. No fim do culto, eu estava com o meu relógio na mão. Eu cheguei para aquele moço e disse assim: ó, eu não vou perder minha bênção, mas não vou tomar a tua. Aquilo que Deus te pede não é porque Ele quer teu, Ele quer te dar mais. Então aproveita o tempo e toma mais um relógio. E a palavra foi para mim. E a partir daquele... E eu tinha, quando eu me frustrei com uma igreja, eu disse para minha filha assim: eu nunca mais vou pregar. Eu disse para ela, chamei o apóstolo, conversei com ele. Ele disse assim: pede perdão para ela. Pedi perdão para ela, chorei um monte. Orava e chorava e dizia: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não sabia o que eu estava falando. Aleluia. Me perdoa porque eu estava bravo. Que eu quero dizer com isso, talvez você fala coisas para Deus que você não quer falar. Sabe o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis? Você está xingando Deus e o mundo na sua oração. O Espírito Santo está dizendo assim: Pai, não é isso que Ele quer falar. Ele quer falar que Ele te ama, Ele só está chateado. Não escuta, não é isso que Ele quer falar. Ele só está te louvando, mas Ele está desabafando. Pedi perdão para Deus, pedi perdão para minha filha. E hoje eu estou aqui, liguei para minha esposa e disse assim: ó, o pastor disse que é para me pregar. Ela disse assim: do nada? Eu disse: do nada. Aproveita as oportunidades. Pegue as palavras. Você jovem, sabe a chama que vai incendiar? Não é só essa moça, não. Coloque no seu coração e diga assim: se ela não incendiar, eu vou pegar fogo. Se ela não queimar, eu vou fazer ela queimar. Eu vou orar e a gente vai incendiar. O incendiar de Deus, Ele deixa marcas. Talvez você saia daqui todo queimado. Talvez você saia daqui com o cabelo chamuscado. Mas alguma marca você tem que levar para casa. Alguma coisa tem que acontecer. Sabe aquela frase: quem está na chuva é para se molhar? É aí que encaixa. Quem está no fogo é para se queimar. Eu quero orar por você. Eu vim aqui com uma palavra. E ela não volta vazia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que, de tudo isso que aconteceu, você disse assim: Senhor, me perdoa. Para tudo se dá jeito na vida. Houve jeito para a morte. Se você morrer, para você está com Deus. Se você viver, é lucro. Tem jeito para a morte. Irmãos, houve
jeito para tudo. Sabe o teu pior pecado que você não conta para ninguém? Tem jeito. Tem jeito no altar. Sabe a culpa que você leva? Tem jeito no altar. Eu levei, até um tempo atrás, eu levei uma culpa muito grande dentro do meu coração. E um dia, numa das ministrações aqui na igreja, eu vim aqui na frente, dobrei meu joelho, botei meu rosto no pó. E eu disse: Senhor, eu me liberto de tudo isso. Minha vida ficou leve. Então tem jeito. Feche teus olhos. Eu vou orar. Os irmãos já vão interceder, estão orando. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito essa noite. Pela palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Que grande amor, Senhor. Que maravilhoso amor. Aquilo que precisamos estava nesse amor. A nossa cura estava nesse amor. O perdão dos nossos pecados estava nesse amor. A nossa vida familiar estava nesse amor, Senhor. A nossa vida financeira estava nesse amor. Senhor, esse amor é o que nos faz fazer tudo aquilo que fazemos nessa vida. Senhor, preenche os teus filhos com esse amor. Perdoa, Senhor, se tiver que perdoar. Abençoa se tiver que abençoar. Fala, Senhor, se tiver que falar. Queima se tiver que queimar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui diante do teu altar. E aqueles que vêm com o coração quebrantado diante do seu altar, o Senhor não desprezará. É a tua palavra que diz, Senhor. Então nós fazemos o Senhor se lembrar da tua palavra. Queremos que o Senhor se lembre das tuas palavras, Senhor, que o Senhor abençoaria aqueles que nós abençoássemos. Então nos abençoa, Senhor, porque é isso que fazemos. Abençoamos a tua casa, abençoamos a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.